Tem uma destas em casa e não sabe como é que a pode utilizar de forma útil e como uma aliada para perder peso? Neste vídeo vou-lhe dar 3 dicas para se pesar corretamente. Bem-vinda! O meu nome é Catarina Raposo e eu ajudo pessoas que querem perder peso a ultrapassarem os seus hábitos sabotadores e a atingirem o peso que desejam de forma simples e permanente. Antes de lhe dar as 3 dicas, sugiro que veja o vídeo que vou colocar aqui abaixo na descrição, onde lhe dou 2 motivos para se pesar todos os dias. Eu recomendo que só se pese todos os dias se neste momento está numa fase ativa de perda de peso, se esse é o seu foco e se está a fazer ações diárias de forma consistente para atingir esse objetivo. Caso contrário, não vale a pena pesar-se. A primeira dica para se pesar corretamente é pesar sempre nas mesmas condições, ou seja, utilizar sempre a mesma balança, sempre no mesmo horário. Eu recomendo que se pese de manhã, em jejum, mas pode escolher outro horário que lhe seja mais conveniente, desde que depois seja sempre o mesmo. E que se pese sem roupa ou com o mínimo de roupa possível. Eu recomendo isto porque já há tantas variáveis que interferem e que influenciam o peso que deve minimizar essas variações. É importante que saiba que existem inúmeras variáveis que podem interferir e fazer com que o peso flutue. Entre as quais temos, por exemplo, o sono, stresses fisiológicos como exercício físico ou viagens, a variação da ingestão de água, da ingestão de fibra, a ingestão de sódio, de sal, a ingestão também de hidratos de carbono, aqui incluem-se alimentos, por exemplo, com mais farinha e também os açúcares, o funcionamento do trânsito intestinal, variações hormonais e também consoante também a fase do ciclo menstrual que acaba por ser influenciado também hormonalmente. As flutuações de peso acontecem, são normais, fazem parte da vida e quanto mais depressa aceitar isso, melhor. A segunda dica é decidir antecipadamente como é que se quer sentir, independentemente do peso que vir na balança. Muitas das pessoas são controladas pelo número na balança, ficam satisfeitas e entusiasmadas se o peso descer, ou então ficam desanimadas, frustradas, tristes se o peso se mantiver ou se aumentar. A minha sugestão é que antes de subir para a balança, que pare um pouco, que faça algumas respirações mais profundas, pode até fechar os olhos e que imagine, que pense como é que vai ser o seu dia, que escolhas é que vai fazer, como é que se vai sentir e só depois é que sobe para a balança, porque é importante que comece a dissociar o peso, o número que vê na balança, de como é que se vai sentir. São coisas diferentes. A terceira dica é que escolha aquilo que vai dizer a si própria, aquilo que vai pensar no momento em que subir na balança. O diálogo interno, ou seja, a conversa que faz consigo própria, é a peça-chave que vai fazer desistir ou vai fazer com que avance e que continue a agir até atingir o peso que deseja. Resumindo, as 3 dicas para se pesar corretamente são: primeiro, pesar sempre nas mesmas condições e aceitar que vão existir flutuações de peso e que são normais. Segundo é decidir antecipadamente como é que se quer sentir, para que comece a dissociar o peso da forma como se sente e da sua confiança. E a terceira é escolher aquilo que vai pensar, ou seja, o seu diálogo interno. Se tiver balança em casa, espero que a comece a ver como uma aliada na perda de peso e que aplique estas 3 dicas que lhe deixei hoje aqui no vídeo. Se ainda não subscreveu o meu canal, pode fazê-lo clicando aqui no botão abaixo. Muito obrigada por assistir até ao fim, encontramos-nos no próximo vídeo.